Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com muito orgulho para o primeiro podcast mais Descomplicando o Financiamento. Eu, então, Maikele Josefiak, juntamente com a Aline Outeiro, estamos aqui também com as nossas convidadas, né, para um bate-papo, que é a Jússia Albânio e a Geice da Silva. Bem-vindas, gurias. Obrigado por terem aceito o nosso convite, né? E elas são, então, da casa própria Correspondente Caixa. Então, sendo as nossas aí primeiras convidadas, né, para falarmos do início da realização do sonho da casa própria, né? E a Aline e eu, né, podemos falar aqui, o podcast surgiu com o nosso desejo de trazer conhecimento, trazer novidades e tirar as dúvidas realmente dos nossos clientes que a gente sente no dia a dia, né? Então, esse é o primeiro assunto que a gente vai estar abordando e com certeza virão muitos outros, mas nada do que começar, né? E nada melhor que a gente começar pelo início, né? Que é descomplicar realmente o financiamento, né? As dúvidas, né? Então, para isso, estamos aqui com as nossas convidadas, que já têm anos de conhecimento aí no mercado, né, meninas? Para poder esclarecer, falar um pouquinho mais, tirar as dúvidas dos nossos clientes, né? Que a gente sabe que acabam surgindo muitas dúvidas sempre quando vai se iniciar, né? Quando começa a se pensar num financiamento, né? Então, vou deixar para vocês se apresentarem para a gente começar, então, o nosso bate-papo. Então, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Jússi. Trabalho já há um longo período com a Caixa, né? Já são 27 anos trabalhando com a Caixa. Desses 27 anos, 17 como correspondente bancário e 12 anos, então, como correspondente negocial. Primeiramente era um correspondente transacional e agora, então, há 12 anos como negocial. E faz, então, dentro desses 12 anos, tive parcerias com a lotérica, trabalhei um tempo lá, e agora há 3 anos, então, como correspondente Caixa Casa Própria, né? Totalmente especializada ali no financiamento habitacional, na construção financiada, que aí é um grande desafio, né, para todos nós. Bom dia. Meu nome é Geice, eu sou estudante de Direito, tenho 7 anos de experiência no tabelionato, então agora há 3 anos em frente à casa própria, né? Juntos somos irmãs, decidimos então encarar esse desafio de fazer os financiamentos e ajudar as pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Então, gurias, né, a gente fala quando se inicia a pensar, né, quando se começa a pensar, eu quero minha casa, eu quero meu lar, a gente fala que é do começo, e o começo acredito que grande parte das famílias é um financiamento, né, seja da Minha Casa Minha Vida, seja um SBPE, ou tantos outros que existem, né? E a gente aí várias vezes também, quando os clientes nos pedem ou têm dúvidas, a gente também procura vocês, né? Então a gente sabe dessa experiência que vocês têm, desse conhecimento e também da dedicação de vocês, que é muito, muito bonito, né? E muito legal, muito profissional. Então, eu já vou começar aí com as primeiras perguntas, que eu acho que é para começar do começo, né? Como a gente diz. O que faz um correspondente bancário e qual o seu papel também no financiamento habitacional, gurias? Bom, o nosso papel, meninas, é ser uma extensão, um braço direito da Caixa fora da agência. Nós que analisamos, recebemos o cliente no nosso escritório, então, que é situado aqui em Teutônia, para que a gente possa, então, fazer o atendimento, esclarecer dúvidas, fazer a simulação, explicar qual é a modalidade ideal para o cliente, parcela, taxa de juro. E após, então, a gente procede com a análise e faz o encaminhamento, desde o início até o fim do cliente do financiamento. Então, hoje, os financiamentos em si, eles não são mais feitos dentro da agência, a não ser que por algum motivo precise ser internalizado, e sim intermediado através do correspondente da Caixa. Que então, vem aí o nosso trabalho, onde a gente atua e faz todo esse auxílio e acaba, digamos assim, auxiliando, mostrando para o cliente de uma forma prática, de uma forma com atendimento personalizado, também com agilidade, né? Com isso a gente consegue trazer aí uma agilidade ao processo. A gente vem, então, atuando até o final do processo, auxilia o cliente do início ao fim.
Eu acho que é importante fazer esse reforço, então, né? Não é ir até o banco procurar o financiamento, é ir até um correspondente, né, Isso gurias? aí, em vez de, né, muitos ainda têm ver a marca Caixa em si, né, procuram o banco quando se trata de financiamento. E hoje quem atua nessa parte de financiamento somos nós como correspondente. Então, em vez de procurar o próprio banco, nos procure, né, que a gente está pronta, enfim, estamos qualificadas para receber, né, e poder dar o melhor atendimento ao cliente. Que legal. E, Jussi, quais que são os processos para financiar, para iniciar, né, o financiamento, enfim, a construção ali do imóvel? O passo a passo de uma construção financiada, eu acho que a gente precisa começar pela análise de crédito, ou seja, saber qual é a capacidade de financiamento do cliente, porque isso é o início. Às vezes a pessoa ela cria uma expectativa pensando, digamos, em algo maior, às vezes, e aí não condiz, às vezes, com a realidade financeira. Então, eu acho que o passo inicial ali é tu analisar a tua capacidade do financiamento. Ali tu também vai poder ter uma base da tua parcela, o teu comprometimento, né, que tu pode ter, então, né, para assumir mensalmente, né. E aí, depois da análise de crédito feita, né, então o cliente sim deve procurar então um terreno, no caso, né, um lote, né, caso já possua o lote, então, sim, procurar um profissional, um arquiteto, para fazer esse projeto, procurar o pessoal das construtoras, materiais de construção, para fazer o orçamento dessa obra, né, e aí sim, depois que esse projeto estiver digamos, feito, né, concluído, ele vai para a prefeitura, tem a aprovação da prefeitura. Depois de aprovado, ele volta para nós, para o correspondente, e aí sim, então a gente chama o engenheiro da Caixa, né, que faz ali a aprovação daquele projeto. Depois da aprovação do projeto, então, a gente finaliza o contrato, assina o contrato na agência e se inicia a obra, então, né, e aí começa o desafio da obra. Essa obra ela é feita em etapas, né? O cliente, digamos, o profissional, né? Que o cliente contrata, o engenheiro, o arquiteto, ele faz a definição ali junto com o cliente, em quantas etapas essa obra vai ser executada, né? E então, assim, se inicia a obra, né? E a gente percebe o quanto é importante, né, o não pular as etapas, né? Porque existe aí um passo a passo que é muito importante ir seguindo eles, até para não ter nenhum contratempo, né? Então é bem interessante esse passo a passo realmente para se seguir, né? Eu ia brincar quando chega na hora do material de construção, aí é a nossa parte de auxiliar, né? Mas eu acredito que a gente auxilia às vezes muito antes também, né? A gente tem muitos clientes que quando já começa a encaminhar na caixa com vocês, que já procura você, já está no início de encaminhar, já também nos procura para ter uma ideia de valor de materiais, para saber como pode trabalhar. Inclusive, nós, como empresa, também temos essa possibilidade. Alguns nos procuram, a grande maioria já também com um projeto, começando a encaminhar. E aí, de fazer uma estimativa, de fazer um cálculo quanto vai gastar também, para ver se encaixa no que realmente eles vão estar recebendo da Caixa, né? Porque, como tu disse, é importante, ó, claro, a gente sempre quer o melhor, às vezes o maior, mas tem que ficar também dentro da renda familiar, tem que se encaixar para que, além de realizar o sonho, eu sempre digo, o cliente possa cumprir com aquele dever, com aquela parcela e conseguir viver bem, né? Tem que ser algo saudável, além de, com certeza, ter um processo saudável, né, gurias? Eu acredito que vem todo um planejamento ali, né? Quando a pessoa pensa em construir, dar esse passo, realizar esse sonho, então ele precisa buscar ali, né? De fato, né? Qual é a minha renda? Quanto de fato eu posso comprometer por mês? Porque é um financiamento a longo prazo, né? E aí sim, né? Ir atrás que nem do orçamento, do material, para ver se isso está dentro das condições, tudo, né? Se encaixa, né? Então, eu acho que o planejamento, quando se fala de construção financiada, é fundamental, né? Assim, a pessoa estar organizada para isso, já vir se planejando com antecedência, né? Para não ter surpresas ali durante a obra, durante, né?
não ter frustrações no caso, né? Isso mesmo, né? É realmente essas frustrações. E sempre a gente diz, também em busca de bons profissionais, né? Porque a gente diz, é importante todos andarem juntos, todos terem essa conversa e ter profissionais também na parte de arquitetura e engenharia que apoiem, que auxiliem, é muito importante, né? E falando assim em financiamento, em renda, quais são hoje as modalidades de financiamento disponíveis para quem deseja construir conforme suas rendas, gurias? As modalidades hoje a gente tem, então, a gente brinca que é o carro-chefe, né? É o programa Minha Casa Minha Vida, então, que também é o mais comum, mais ouvido na mídia, enfim, e tem toda a questão, né, de que é um programa social e ele veio agora com a gente teve, né, esse ano uma modificação no sentido de uma inclusão nova de faixa, né, então ele tá atendendo não só o pessoal que tem uma renda menor, e sim também o pessoal de classe média, né, ele tem, então, disponível, né, através de o que a gente fala são 4 faixas no total, onde, então, faixa 1 e faixa 2, né, traz ali o valor de imóveis até 210 mil. Depois nós temos o faixa 3, que então traz imóveis até 350 mil. E o faixa 4, que é então a criação que entrou esse ano em vigor, que é imóveis até 500 mil. Depois disso, dessas modalidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a gente ainda tem também a opção, né, a modalidade de SBPE, que é para os clientes que não se enquadram dentro ali do Minha Casa Minha Vida, ele vai vir a se enquadrar, né, a gente tem essa outra opção, que é o SBPE, justamente com imóveis de valores maiores, ou às vezes para clientes que já possuem algum imóvel, né, no seu nome e querem adquirir outro, tem essa possibilidade também. Nós estávamos conversando há pouco, né? E eu acho muito legal esse reforço, como tu comentou agora. Quem já teve algum tipo de financiamento ou que tem um imóvel no nome, ainda existe a possibilidade de financiar um novo imóvel, como tu disse agora, né, Geice? Que é o SBPE. Não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Mas tem ainda a possibilidade de estar fazendo um financiamento para construir. Às vezes, a gente sabe, a nossa vida, né, vai mudando de anos após anos. Então, às vezes, tu tem uma casa um pouquinho menor, tem o sonho de fazer uma casa maior, daqui a pouco até para ter aquela como investimento ou vice-versa. Ainda existe essa possibilidade de conseguir uma renda, né, um financiamento. Eu acho que é bem legal nós reforçar isso, né? Sim, não. É verdade, tá? A questão, tu tem um imóvel, a realidade, né, que comporte, às vezes, a questão de mudança, né? Quando a gente fala de mudança da vida, às vezes tu tem um imóvel que era para aquela situação, enfim, aquele momento que tu estava vivendo, né? E às vezes a família aumenta, então tu precisa, né, um imóvel maior, ou como tu comentou, para fins de investimento, né? Então é possível sim. A única regra que no momento nós temos né, em vigor, enfim, é que não pode ter um financiamento ativo, tá? Então, tendo um financiamento ativo, não é possível contratar outro, mas à medida que este estiver quitado, é possível sim fazer um novo financiamento, né? Não vai ser dentro do programa Minha Casa Minha Vida, porque o programa Minha Casa Minha Vida tem como regra, então, o primeiro imóvel, tá? Ele justamente é um programa social voltado para a aquisição do primeiro imóvel, mas a gente tem, então, ali o SBPE, que tem excelentes taxas também, tá? Ele opera com taxas aí menos de 1% ao mês, né? E é um excelente negócio para quem quer realizar aí o seu segundo imóvel, aquisição, enfim, construção do segundo imóvel. E a gente, né, já tá falando aí um pouquinho sobre essas duas modalidades de financiamento, mas hoje a gente tem mais alguma opção de modalidades, enfim, quais são as linhas de crédito além, né, do Minha Casa Minha Vida que hoje tem disponível? Hoje tem determinados períodos que entra em vigor o Procotista, que também é uma modalidade, mas agora atualmente nós não estamos com ela ativa, tá? Então ela vai e volta, enfim, são períodos aí que são determinações que vêm, né, até mesmo do governo, que ele é uma extensão também do Minha Casa Minha Vida. Neste momento, então, em vigor, a gente tem, então, o programa Minha Casa Minha Vida, que começou, então, a atender ali
ou classe média também, que são imóveis até 500 mil, que dá aí, abre um leque de oportunidades em relação, né, a imóveis, e também, então, o SBPE, que é para imóveis até 1,5 milhão, né? Então, também temos as duas opções, duas modalidades vigentes atualmente. E que abre um leque de opções, né, Com para os certeza. clientes, né? Então, tem, né, dentro dessas duas modalidades acaba tendo bastante opção, né? Sim, e assim, de é atender. importante que nós temos tanto a questão, né, até antes a Jussi comentou quais são a construção financiada, tu pode fazer, tanto se tu já tem o terreno próprio, tá, em ambas modalidades, tanto faz, pode ser programa Minha Casa Minha Vida, como SBPE. Tu pode adquirir o terreno e construir, como também tu pode somente fazer a construção, tá? Também tem a questão de imóveis, então, pronto, que também, dentro ali do programa, também existe, né, nas duas modalidades, e também no SBPE a gente tem aquisição somente de terreno, tem a possibilidade de obras, enfim, que não foram finalizadas, que o cliente gostaria de concluir e acabou o recurso, enfim, ou teve algum imprevisto, saiu do orçamento e precisa de um recurso para poder concluir essa obra. Isso é algo que eu também achei bem interessante, né? Nós conversando, a questão de poder fazer um financiamento para finalizar, né? Às vezes a gente tem muitos clientes que iniciam até com recursos próprios, vão fazendo devagarinho, mas daqui a pouco a família aumentou, daqui a pouco a pressa já está existindo, então tem a possibilidade de fazer um SBPE para seguir, né? Eu acho que a Jussi vai complementar um pouquinho sobre, Sim. né? Hoje a gente tem, então, a opção também ainda de fazer uma finalização de obra, né? E também temos reforma e ampliação, né? Que também tá dentro ali. O reforma e ampliação, ele fica só dentro da modalidade SBPE, não pode ser contratado dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Mas a gente tem, como a gente já conversou antes, mencionou antes, a gente tem taxas boas também dentro do SBPE. Então, hoje, se o cliente tem um imóvel quitado, né, e deseja aumentar esse imóvel ou até mesmo somente reformar, e isso se estende não só para casa e também para apartamentos, tá? Ele pode sim estar buscando uma linha de crédito ali, um financiamento para fazer essa reforma e ampliação, né? Então, o único item ali que a gente tem que cuidar é que esse imóvel ele precisa estar quitado. É bem importante, assim, ele não pode ter financiamento ativo, né? Então, porque só cabe uma alienação a esse imóvel. Então, a partir do momento que tu busca um segundo financiamento para ampliar ali, ele não vai comportar duas alienações. Então, esse bem precisa estar quitado. Se é o caso, às vezes, do cliente ter um financiamento ativo e estar, digamos, com quase no final desse financiamento, ter ali um saldo devedor pequeno, ele pode estar sim buscando a quitação desse saldo devedor que ele tem e aí sim iniciando um novo processo, digamos, de financiamento para reforma e ampliação. E a mesma coisa se estende então para a finalização de obra. Mas também não posso deixar de mencionar um item importante para a finalização de obra, é que um quesito, tá? Que a obra não pode estar mais que 70% executada. Ela tem que estar, digamos, ela precisa, no mínimo, ter 30% ainda para executar, né? Então, é importante se atentar ali, não deixar chegar bem lá no finalzinho para vir buscar esse recurso. Então, se está lá na metade da obra, vê que o orçamento não vai chegar, entendeu? Já busca ali a gente para fazer ali uma simulação, enfim, uma análise de crédito e vir buscar esse financiamento para concluir a sua obra sem dores de cabeça, né? É bem importante, né, esse respaldo que tu citou, Jussi. E eu acho que muito importante também o cliente buscar as informações, né? Há pouco também estávamos falando que às vezes os clientes dizem, não tem dinheiro, não tem liberação. Na verdade, às vezes tem e os clientes não estão sabendo, né? Então, essa busca por informações, ela é importante, né? E vocês têm tantos canais de comunicação, né? Tanto no espaço de vocês, quanto acredito que também depois vocês podem deixar, né, contato via telefone, via as redes sociais. Então, é importante o cliente buscar essas informações e não deixar para a última hora, né? Daqui a pouco já passou ali dos 70%, aí sai correndo atrás de recurso e aí acaba já perdendo, não é mais né? possível, né?
né? Perdendo a possibilidade de finalizar, né? E a gente percebe que tem muitas opções realmente, né? Então tem a opção do construir, tem a opção do reformar, né? Então tem a opção de ter né? Depois uma segunda linha de crédito, se necessário. Então é muito interessante isso, né? Que os clientes, né? Enfim, que a população entenda, né? Todas as opções que tem, porque às vezes se tem muita dúvida, mas não se busca muita informação sobre isso, né? Porque é bem espaçoso, é bem grande o leque de opções que surge, né? Então é muito importante, de fato, essa... E a questão às vezes a pessoa achar que não tem, mas o recurso que acontece. Ano passado, em 2024, a gente teve, assim, uma escassez ali no recurso na modalidade SBPE, porque na modalidade SBPE o recurso ele vem da poupança, né? E aí a gente teve, sim, ali uma escassez nesse recurso, e por um período os nossos contratos eles ficaram ali numa fila de espera para assinar, que não foi tão estendida assim, mas não era como anteriormente, de imediato, né? Tu finalizava o contrato, já ia fazer a assinatura, tinha que esperar entrar o recurso, ali a gente entrava para uma fila de espera. Mas a Caixa fez um trabalho em cima disso, a gente conseguiu fazer uma captação, né, de recurso de novo, e hoje nós temos recurso disponível, não tem mais essa fila de espera. Só que o lançamento na mídia foi tão forte ano passado dessa escassez, desse recurso, que às vezes o cliente acha que não tem. Só que isso já mudou, isso muda muito rápido, né? E já mudou, e hoje sim estamos ali com um recurso disponível de novo para contratação de imediato, no caso. Eu acho que em tudo que a gente fala, né? Tudo muda muito rápido, então tem que buscar informação, né? E falando em informação, como é que funciona assim os limites de financiamento? Tem uma cota máxima que o banco libera? Como é que é a realidade hoje? Atualmente, então, né, os limites, eles estão limitados ali até a cota de financiamento, depende muito da modalidade, tá? Então, quando a gente pega ali, por exemplo, faixa 1 e faixa 2, que são imóveis, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, imóveis até 210 mil, a Caixa financia até 80% deste valor, ou seja, é possível financiar até 168 mil, tá? Enquanto a gente pega já, vamos supor, o SBPE, que é a linha que nós estávamos comentando anteriormente, vai ter cotas em algumas opções de 70%, depender ali da questão do sistema de amortização também, né, escolhido, que nós temos a tabela SAC e Price, né, então quando escolhido a tabela Price, a gente tem cota de até 50%, né. Dentro ali também dos faixas 3 e faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, em algumas das opções, construção em terreno próprio ou aquisição, a gente tem os 80% ou imóvel novo, né? Agora, quando a gente fala de aquisição de imóvel usado, já não é as mesmas regras, né? Então, tem ali a depender muito, né? O ideal é que cada cliente tem um perfil, né? Tem uma questão de faixa que ele vai vir a se enquadrar, então a gente precisa analisar cada caso em específico, né, para saber qual é a cota que ele vai se enquadrar de financiamento. Entretanto, nós podemos dizer assim que financiar 100% não tem, tá? Porque o financiar 100% é um regramento do próprio Banco Central, no qual que não permite que isso ocorra, tá? Então, às vezes um questionamento também do pessoal que vem, que nos procura, mas eu gostaria de financiar 100%. Não, hoje ali a gente tem na grande maioria 80% a cota de financiamento, tendo que o cliente ter o recurso próprio de 20%, né? Eu acho que isso é importante também, Geice, reforçar, porque a gente também observa em loja, né? Quando o cliente chega, a gente solicita como é que é o financiamento, quanto liberou, existe recurso próprio, porque quando tu inicia, né, acho que, claro, seria aprofundar mais, mas tem as taxas para te encaminhar em prefeitura, iniciar com arquiteto, com engenheiro. Então, tem que ter, como a Jussi falou, acho que desde o início, uma programação, né, um planejamento, porque sim, tu não consegue normalmente seguir se tu chegar sem ter um recurso pelo menos planejado, um recurso guardado para dar o pontapé inicial, né? Então, às vezes o cliente quer fazer o tamanho máximo também da casa, mas acaba não tendo o recurso. Então, é importante ter essa ciência, se organizar melhor, para que ocorra tudo mais leve, de certa forma, também, né?
A gente brinca lá no escritório que é para ser o sonho da pessoa e não virar um pesadelo, né? Então, o planejamento, que já foi citado, né, antes, ele é importante tanto financeiro, né, como na questão de organização, de documentação, enfim, de tudo que é esse passo a passo que precisa, né? Então, essa questão dos 20% que entra aí entre o planejamento financeiro, ele é extremamente importante, né? Porque além desses 20% que, né, teoricamente tu precisa ter ali para execução e tudo mais, obviamente, existem formas de negociação, né? O cliente pode sim, daqui a pouco, negociar um carro no negócio, enfim, né, com a pessoa que vai executar essa obra, para ele alguma forma de parcelamento, ou às vezes com a própria aquisição do terreno, né? Então, isso é de cada negócio, que nem a gente falou, é de cada perfil que a gente encontra, né? Mas tu saber que tu tem custo sim, que não tem como financiar 100%, né? Que vai ter sim custos em relação à documentação, como independe hoje se tu comprar um imóvel financiado ou um imóvel à vista, tu possui custos, assim como tu compra um carro, existe taxas a serem pagas para transferir esse imóvel. E assim é no financiamento, não tem como fugir dessas taxas, né? A única coisa, digamos, em relação às taxas, a parte boa do imóvel financiado é que tu obtém alguns descontos, que quando tu compra um imóvel à vista, tu não tem em relação a ITBI, a registro de imóveis, se é o teu primeiro imóvel, né? Mas tu ter esse organizamento, esse planejamento, digamos, né, financeiro, ele é extremamente importante para evitar que nem eu comentei antes, que se torne um pesadelo, que essa pessoa não consiga cumprir com os deveres e obrigações dela, né? E como mais eu posso reforçar assim o quanto é importante também a transparência do cliente quando vai até vocês ou vem até nós. Porque a gente sabe que hoje a renda está muito enxuta, que o dia a dia é, digamos assim, comprometido a renda. Então a gente sabe que ter 20% na maioria das vezes não é a realidade. Mas como tu falou, né, Geice, tem outras alternativas, né? Nós como empresa tem a possibilidade sim de ainda pegar talvez mais algum outro financiamento menor, parcelamento no cartão, tentar já ter um limite maior no cartão para dar essa diferença desses 20%, ou como vocês falaram, nós mais um também, em algumas situações, claro, ficando viável para a empresa, para o cliente, a gente aceita carro na compra do material de construção, né? Então, existe possibilidades. É importante a programação, mas o conversar, o ser transparente, porque às vezes quando chega o cliente a gente questiona como é que tá, como é que é a realidade. Não, eu tenho, eu vou me virar. Mas, né, a gente está aqui para auxiliar. Então, a gente sabe o que tem de oportunidades para, como tu disse, não virar um pesadelo. E, às vezes, não adianta lá na metade ou no final da obra, quando já se embolotou toda a renda, o que já entrou não supriu mais, o pedreiro está solicitando o valor dele, já está com o valor em aberto em loja e não sabe mais por onde dar a volta. Essa programação, se não tem esse valor, esse recurso, também é muito importante que seja, às vezes, no início, né? De que seja essa transparência. Olha, eu não tenho tanto, eu acredito que vai faltar um pouco, vamos orçar, porque isso hoje também a gente tem como um benefício para o cliente, a gente pega a planta, a gente faz uma estimativa, olha, acredito que vai dar tanto em material, vê mais ou menos quanto vai dar com o pedreiro, mais aberturas, tu tem um resultado final, olha, vai dar isso, mas eu tenho isso, então vai me faltar um pouco, como é que eu vou fazer com esse um pouco? Né? Então essa programação, ela é importante. E a gente está para auxiliar, né? Mas está para auxiliar se o cliente também nos dá essa oportunidade. Acho que isso é muito válido, né? A gente não vai deixar de vender, de negociar. Pelo contrário, a gente quer ter essa parceria, a gente quer auxiliar o cliente a realizar o sonho. Mas tem que ver as possibilidades que existem, né? Não adianta lá no final eu querer fazer mais um financiamento para complementar ou sair correndo e eu não sei de onde eu vou tirar. Porque aí se torna um pesadelo, aí não se consegue encaminhar o Habite, porque aí faltou dinheiro. Então, é muito importante essa conversa realmente franca, essa programação, essa troca de ideias. Porque a gente está para auxiliar, né? Eu queria complementar essa situação. A gente teve casos, tem casos, né? E casos também, já teve casos recentes agora, né? Que por falta desse planejamento, às vezes até a busca da informação correta lá no início, o cliente iniciou sem planejamento, sem programação, o orçamento da obra saiu também ali do controle, e clientes que não conseguem finalizar a obra
e tiveram que, digamos, vender a obra ainda não concluída para outra pessoa porque não tinha mais condições, não tinha mais recursos, digamos, e aí tu vê assim o cliente abrindo mão daquele sonho, sabe, que foi tão importante. Então a gente teve uma situação até recente, né, que a gente fez o financiamento para a cliente, né, e depois ela teve que se desfazer do imóvel. Então aquele brilho nos olhos lá do começo de eu vou ter o meu imóvel, o meu sonho, né, e daqui a pouco tu ter que abrir mão daquilo, e ficou sem o imóvel e ficou com dívidas ainda, né? Porque realmente fugiu ali do orçamento. Então, assim, esse planejamento eu acho que é fundamental, buscar a informação certa, entendeu? Não, às vezes, se apegar até mesmo a gente comenta que na mídia, às vezes sai, financie 100%, e de fato isso não existe, o financiar 100%. Para não dizer que não existe financiamento 100%, existe. Se o cliente já tem o lote, tem o terreno e vai financiar somente a construção, e aí o terreno ele entra como entrada, e aí sim o cliente pode estar financiando 100% da obra. Mas se não é o caso, se o cliente vai comprar o terreno, fazer a aquisição do terreno e a construção, é 80%. Claro que dentro desses 80%, dentro do Minha Casa Minha Vida, no faixa 2, o cliente tem subsídios, né, que vem do governo, então isso entra dentro dos 20%. Se o cliente tem saldo de fundo de garantia, isso também já é o complemento dos 20%, então tu vai descontando essa parte ali, E essa né? era justamente a minha pergunta, Jussi. Já vou até te complementar com essa dúvida, para que tu dê continuidade. Quando se fala de recursos próprios, a gente sabe que também o cliente vai ter, ou enfim, muitos têm essa opção de usar o FGTS, né? Então, ele pode também usar isso como um valor extra para acrescentar no seu financiamento. E quando ele tem o direito do subsídio, né? Ele pode usar o FGTS, né? E ele ainda tem, algumas situações, tem direito a subsídio, né? O subsídio, ele fica atrelado ali, o valor de subsídio, ele fica atrelado à renda do cliente. Então, qual é a ideia, né? O cliente tem uma renda menor, normalmente ele tem um subsídio maior, né? Então, porque a ideia do governo é dar um auxílio ali, né, para quem é os mais necessitados, no caso, que tem um rendimento menor, né? Então, ele vai mudando conforme o rendimento. Por isso, também é muito importante de procurar um especializado para fazer a análise de crédito, que seja nós como correspondente, tá? Porque ali qualquer diferença no teu salário, ele vai definir a tua taxa de juros, ele vai definir o teu subsídio, entendeu? E às vezes as pessoas fazem uma simulação, vou fazer mais ou menos, né? Por cima, eu ganho mais ou menos isso. Só que isso influencia diretamente ali na taxa de juro, no subsídio que a pessoa vai ganhar, na entendeu? prática mesmo, na hora de efetuar ali, né, efetivar o financiamento, ele pode mudar muito desse mais ou menos, né? E aí, então, nesse caso, então, na faixa 2, ele contempla com subsídio, só que assim, cada situação é um caso. Se a pessoa está independente, ganha um pouco mais de subsídio, entendeu? Vai depender muito do rendimento do cliente. E isso sim, hoje a gente tem subsídios, tá? Bem altos, tá? A gente tem subsídios até de 18 a 20 mil, que acaba, assim, fazendo a total diferença ali, que é da entrada que, no caso, o cliente teria um recurso que vem do governo, né, que não precisa ser devolvido, tá? E o FGTS, ele pode ser usado somente o do cliente ou da pessoa que está financiando, ou se usa, no caso, se for o casal que está fazendo o financiamento, pode ser usado dos dois? O fundo de garantia, ele pode ser usado do casal, no caso, desde, né, que esse casal, ele faça parte do financiamento, o casal, os dois, né? Nominal, ele pode ser dois. usado como entrada, tá? E uma coisa boa também, que hoje o fundo de garantia, ele pode ser usado, destinado, inclusive, para a entrada do lote, né? Anteriormente, a gente tinha, vou me aprofundar um pouquinho, aproveitando me aprofundar nessa parte, anteriormente a Caixa financiava, tá? 80%, financiava 100% do lote, tá? E os 20% ficava tudo faltante lá na construção. E isso mudou agora, acredito que próximo ali de 2 anos, que a Caixa está financiando 80% do lote e 80% da construção.
Então, no caso, o fundo de garantia, ele pode ser assim usado ali, porque, às vezes, para o cliente que não tem aquela diferença ali do terreno, ele pode ser destinado para a compra do lote também. Mas o subsídio não. O subsídio somente para a construção. O subsídio não pode ser utilizado, no caso, para subsidiar a questão do terreno, né? E como essa informação é importante, né? Da gente estar por dentro de que hoje é necessário, né? Ou vai ser financiado, enfim, 20% do terreno, do lote, e 20% da obra em si, né? Porque isso eu acho que ainda existe uma dúvida muito grande, né? Muitas vezes, quando chega até nós em loja, ainda se tem alguma dúvida, né, eu vou precisar só 20%, mas aí a gente está falando, né, de 20% de terreno e 20% para obra ainda, né? Sim. Então é bem importante a soma isso. total, digamos, um financiamento de 210 mil ali, que é na faixa 2, né? Na soma total, digamos, a Caixa financia 80% disso, né? Que é os 168 mil. Só que aí tu vai pegar o valor do terreno, desse valor do terreno tu vai descontar 20% que a pessoa tem que ter recurso próprio. E a mesma coisa para a obra. Então, a soma total continua sendo 188 mil. Eu atendi um cliente essa semana e disse, não, então eu tenho que ter 40% de entrada, porque é 20% da casa e 20% da construção. Eu disse, não, é que antes a Caixa financiava 100% do lote e os 80% era sobre o teto do programa, os 210 mil, né? Então, ficava toda essa diferença ali para a construção. E, no meu ponto de vista, é uma coisa que melhorou agora, porque a finalização de obra sempre faltava um recurso maior. Então, se agora o cliente já tem essa contrapartida para o lote, acaba sobrando mais para a construção, então, né? Sim, para não ter essa questão de ficar no meio da obra, ou ter que, como a gente disse, né? Esses imprevistos ou venda. E quando a gente fala de financiamento, a gente sabe também que esse valor, esse recurso, ele não entra de uma vez só, né, Jussi? Claro, na compra do terreno, sim, porque aí é feito o pagamento do terreno, mas na parte da obra existem etapas a serem cumpridas para daí ser feito a liberação de recursos. Como é que funciona, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre? A questão de liberação, né, até no início, quando a Jussi mencionou sobre a questão de construção financiada, precisa ter o cliente, ele precisa, quando ele vai fazer a elaboração do projeto, né, enfim, o desenho da casa dele, ter um profissional responsável, né, um profissional técnico responsável, que seja ali um engenheiro, arquiteto, enfim, né, para fazer o acompanhamento também dessa obra, né. E depois de aprovado esse projeto em si, liberado o alvará de construção na prefeitura, é preenchido, então esses documentos retornam ao nosso escritório para que a gente possa chamar o engenheiro credenciado da Caixa. E é neste momento, então, que esse profissional contratado pelo cliente vai fazer o preenchimento de uma planilha, que vai, então, orçar a questão, né, da execução da obra e vai determinar etapas a serem cumpridas. Essa construção vai levar 5 etapas, vai ser 6 etapas, com determinadas porcentagens. A primeira etapa corresponde a 15%, a segunda a 20% e assim por diante, fechando, né, ali o 100% da execução. Então, a liberação das etapas, elas ocorrem conforme esse cronograma estipulado ali, quando é liberado o projeto em si na prefeitura, e que esse profissional responsável faz, então, o preenchimento. Depois, conforme a obra vai, né, enfim, sendo executada, esse profissional, ele é o responsável pelo acompanhamento dessa obra e ele faz essas medições, informando a Caixa de que está sendo executado, que chegou naquela porcentagem determinada, para que assim haja a liberação do recurso. Lembrando, enfim, reforçando, o engenheiro credenciado, ele retorna, que é o engenheiro credenciado à Caixa, ele retorna nessa obra, né, para fazer 2 vistorias, quando a obra, então, está aproximadamente a 35% e 85% de execução. Justamente para, então, né, dar mais transparência no quesito ali de que, de fato, foi cumprido, né, está nessa etapa e, assim, poder concluir ali as liberações de forma correta. Eu acho que também a gente pode citar, né? Até agora me perdi aqui nas nossas perguntas, a gente vai falando sobre tudo um pouco, né, gurias?
Mas eu acho que nós iríamos falar sobre as taxas, né, Aline? Isso. Questionar um pouquinho vocês. Eu sei que é muito amplo, mas talvez Eu acredito que de fato é um assunto que deve, né, ter... É bem Render amplo, mais que um podcast. Vamos dar só uma palhinha, então, né? Mas assim, quais são as principais, talvez, taxas hoje executadas, né, no financiamento? A gente sempre diz que, né, já tem, enfim, até em instruções normativas, que fica em torno, tá? Gera em torno de 4 a 5% a questão de valores de taxas, tá? E o que englobam, assim, de forma bem breve, para, né, que não a gente comentou, a gente poderia se adentrar, são várias situações, enfim, várias taxinhas que vão gerando, sim, que a gente, né, quando faz esse atendimento ao cliente, a gente especifica cada uma, sempre traz ali, né, a relação de todas elas, mas giram mais ou menos em torno de valores de 4 a 5% sobre o valor financiado, tá? E também tem que ficam, então, compreendidas, que é a ITBI, que é o Imposto Municipal, né? Imposto de transmissão, né? Da propriedade, principalmente quando o cliente está adquirindo ali o lote, né? Quando o cliente já é proprietário, não há esse imposto porque ele já tem a propriedade do lote. Assinatura de contrato, então, né? Junto à Caixa, tem também alguns emolumentos a serem pagos. Registro de imóveis, que então é a parte ali final, justamente para registrar, né, o contrato, essa alienação, esse financiamento que foi feito junto ao banco, né? E algumas outras taxinhas de atualizações de documentos, como matrícula, que é a certidão do lote, que é necessário, né? Existe a informação, então, CNO, que precisa ser informado a respeito do início dessa obra, né? Então, geram algumas taxinhas, né? E como eu comentei, quando esse cliente vem a atendimento conosco, né? A gente traz aí, então, todas elas, né? Faz essa relação para que o cliente possa se organizar em relação aos valores, tá? Isso é legal, porque vocês já conseguem passar no início, né? Quando o cliente chega lá para vocês com a intenção de iniciar um financiamento, de dar a partida, né? Sobre financiar o imóvel, que vocês já conseguem suprir, né? Tirar todas as dúvidas dos clientes e informar a respeito dessas taxas, né? Para que eles já iniciem ciente desse passo a passo, desse processo que eles vão Eu que ia eles até vão comentar ter, né? se tem como ter uma estimativa. O cliente consegue ter uma ideia do que vai ter de custos de taxa? Quando ele vem, a gente faz essa simulação, enfim, né? Ou faz análise de crédito, a gente tem ali, eu vou querer 200 mil de financiamento, né? Dentro ali aprovado, a gente consegue ter essa estimativa, então, que gira em torno de 4 a 5% sobre este valor, né? E até me aprofundando um pouquinho na questão ali que, né, tu mencionou que a gente já consegue fazer esse atendimento, essa explicação no início, né? Lá no início, quando eu apresentei, digamos assim, o correspondente, o que é um correspondente que eu mencionei, né, que nós acompanhamos do início ao fim, é sobre isso. No início a gente traz esse suporte, essa informação e a gente vai até o final, porque existe também, né, procedimentos finais, que nem a questão de liberação que nós estávamos comentando, né? A última etapa para que ela possa ser liberada precisa ter o ABITS liberado e o ABITS averbado na matrícula. Então, esse procedimento final que envolve registro de imóveis, que de novo envolve informações à Receita para conclusão dessa obra, né? Que é a aferição dessa obra junto à Receita, emissão de CND, o próprio protocolo do ABITS junto à Prefeitura. Então, nosso serviço até o final corresponde a isso também. A gente acompanha essa parte, a gente consegue auxiliar o cliente, né? Porque muitas vezes é a primeira aquisição de imóvel, a primeira construção que eles estão fazendo, então eles não têm essa informação de como funciona, onde eles precisam ir, e hoje tá tudo muito informatizado, muito, né, tecnológico, então, protocolo perante o registro é pelo próprio sistema, enfim, a gente já tem todos esses acessos e é o nosso dia a dia, a gente tem a informação, né, e a especialização nisso e a gente consegue dar todo esse suporte para o cliente. Todo o acompanhamento, Isso, né, durante o período aí da obra, da execução da obra, né, e a gente sempre fala muito da importância desse acompanhamento, porque o cliente, enfim, a população em geral,
eles não têm, né? Não têm o conhecimento sobre cada passo a passo, né? Então, esse acompanhamento de vocês, de fato, é essencial, né? Para que tudo ocorra bem. Podemos dizer assim que a Caixa é que financia, mas quem dá a mão pro cliente e vai até o final somos nós. Eu ia dizer, né? Isso mostra a experiência de vocês também, a dedicação, né? E para facilitar, porque é isso, terem profissionais do início ao fim acompanhando em todas as áreas, seja no financiamento, seja no projeto, seja na execução, seja nos materiais, é muito importante para o cliente, né? Principalmente para a primeira aquisição, na grande maioria. Quando é a segunda, já tem um pouquinho de experiência, né? Mas na primeira é mais trabalhoso, a gente sabe. Eu gostaria de complementar ali a busca, né, de ter o profissional adequado para a sua área. A gente faz total diferença, né? Desde fazer o orçamento da obra, para não extrapolar depois, desde o profissional que vai fazer o projeto do imóvel, né? É uma coisa bem importante também para os profissionais de engenheiros, responsável técnico, arquitetos, né? É que como a Caixa paga por reembolso, né, as etapas, primeiro o cliente executa e depois recebe o recurso, a última etapa é fundamental que o cliente deixe o menor possível de porcentagem, né, porque é a última etapa que vai ser liberada, né, então, assim, hoje a Caixa permite, né, que lá na última etapa fique 5%, né, então deixa lá no 5%, porque é o último recurso que o cliente vai receber, né? Então, que deixe no mínimo possível. Ainda hoje, às vezes, eu recebo o projeto, digamos, com 18%, 19%, até 20% a última etapa. E isso dificulta muito, porque como exige ali a emissão da carta de habite, o registro dessa carta no registro, então demora um pouco mais para receber essa última etapa. Então, se ela ficar numa proporção, numa porcentagem melhor, vai facilitar para o cliente também, né? E também gostaria de reforçar que na modalidade do SBPE, tá? A gente tem como pedir a antecipação da primeira, até de 20% da primeira etapa. Então, na modalidade SBPE, a gente consegue pedir antecipação de até 20%, ou seja, o cliente receber 20% e já começar construindo com o dinheiro emprestado pela Caixa, né? Não precisa ter. E assim vai sucessivamente até a penúltima etapa. E daí sim, a última etapa ele precisa concluir ali para de fato a Caixa fazer a liberação final. Eu acho que esse reforço também da etapa, né? A Caixa libera conforme as etapas, mas depois das etapas executadas, né? Então, também para o cliente ter essa ciência, ele precisa executar para depois receber o recurso. Então, essa organização das etapas pelo profissional, engenheiro, arquiteto, ela é muito importante, principalmente para saber o peso das etapas. Porque a gente sabe também no dia a dia de obras que tem etapas que são mais enxutas, que o custo de recurso, tanto em material quanto em mão de obra, é menor, assim como algumas etapas, como o telhado, vamos falar em aberturas, se tornam um pouco mais pesadas em questão de recurso, né? Então, é muito importante o profissional também acompanhar e auxiliar o cliente, assim como tu disse, eu ia falar, a gente falou do início, meio e agora do fim, né? Do finalizar realmente a obra, porque como vocês falaram, a gente também tem essa experiência de que não é algo tão rápido como as demais etapas, tem a parte burocrática. Então, isso que tu comentou, Jussi, acho que é bem importante reforçar, de deixar o mínimo possível lá para a última parcela, para que não fique com o valor parado, o cliente tendo as contas para pagar, Sim. que a gente diz que é a realidade, né? E ter que estar ali correndo atrás, que nem um louco, atrás desse recurso para finalizar a obra, né? Então, para que o final também seja mais leve, né? Então, talvez, eu acho que até para finalizar um pouquinho sobre essa questão de etapas, de recurso, o que vocês teriam algo para complementar? Vocês já falaram um pouquinho sobre a finalização. Como é que funciona para receber essa última etapa, então? Bom, executado, então, ali a finalização, né, da última etapa, que é o cronograma, a gente sempre orienta que os engenheiros, então, coloque 5% a última etapa, tá? Para falar de números, para que seja, que nem a gente falou, o menor número possível ali em relação a recurso que isso represente, tá? Então, finalizada por parte, né, ali de quem tá fazendo, da construtora, enfim, né, o do pedreiro, a obra é solicitada
é protocolado junto ao município o ABITS, né? A solicitação do ABITS para que a prefeitura faça a liberação. Liberado o ABITS, a gente precisa fazer a informação junto à Receita, que essa obra se encerrou, né? O que a gente chama de aferição, para que gere a CND ou então gere o débito a ser pago, se é devido, né? Débito em relação a INSS de obra, né? E após, a gente faz requerimento e protocolo junto ao registro de imóveis, o que vem facilitando bastante, que esse processo, como eu comentei, né, agora vem sendo, a nossa prefeitura, ela passou a fazer tudo virtual, assinado digitalmente, né, então que não adianta, né, a nossa realidade é o que vai se transformar tudo, né, muito tecnológico. Então, o sistema ali já traz, né, a assinatura digital e a gente já traz a possibilidade de a gente fazer esse protocolo também digital junto ao registro de imóveis, né. Então, é feito o protocolo, o registro faz a liberação, então, da verbação que essa casa finalizou, que está edificada sobre essa matrícula e entrega esse documento, então, junto à Caixa, para que a Caixa faça a liberação da última etapa, né? Então, reforçando, a gente tem, né, a gente dá esse suporte para o cliente, a gente, né, faz o protocolo do ABITS, faz todo o trabalho ali burocrático, a gente faz e entrega já lá na Caixa em mãos do pessoal que faz essa liberação do recurso, né? E o cliente, justamente por essa questão de assinatura hoje digital, não precisa nem se deslocar até o nosso escritório. Hoje a gente consegue resolver essa demanda toda pelo WhatsApp, né? Ou por ligação. Coisa boa, né? A tecnologia facilitando a vida Eu em todos os acho sentidos, né? Que o cliente ganha agilidade ali, porque a gente é o nosso dia a dia, a gente está todo dia em contato direto com a Caixa, com o registro de imóveis, com a prefeitura, então a gente está o dia todo na frente do computador ali com a gente diz, né, com os portais todos abertos, então a partir do momento que o registro nos avisa ali, ficou pronto, a gente já vai buscar esse contrato, já consegue entregar na Caixa, pedir lá para a pessoa responsável na Caixa que faz a liberação do recurso, libera, porque a gente entende bem como é o dia a dia da construção civil, entendeu? Da obra, que chega lá na sexta-feira, o pessoal está esperando para liberar o recurso, porque tem que pagar os profissionais que trabalharam na construção, na segunda-feira precisa pedir material e aí precisa ter o orçamento lá para a obra não ficar parada. Então, assim, a gente consegue assim, dar essa assistência e o cliente ganha agilidade com isso, né, na liberação dos recursos. E na prática, a gente fala então que a finalização da obra não necessariamente vai ser tratada, né, do final da execução da obra, né? Porque é muito mais da parte burocrática ali que vai ficando para o final, né? Para que daí o cliente consiga receber de fato a última parcela da Caixa, né? A última liberação de valores. Então, de fato, não é nem a obra, né, que vai estar sendo finalizada, mas grande parte disso é a parte burocrática, né, que vocês podem auxiliar, né? Sim, são alguns detalhes, né, que nem disse, para nós, a gente já está acostumado, enfim, é o nosso dia a dia, né, mas para o cliente que não tem a informação, acaba se tornando um transtorno, né, a partir do momento que ele precisa, às vezes, faltar serviço para, né, isso foi algo que a gente entendeu no início, quando a gente, né, entrou, enfim, abriu o nosso correspondente à casa própria, a gente não prestava esse serviço, né, então a gente entendeu que isso era ofertar agilidade e facilidade para o cliente, né? Porque para ele que tem que ir lá, às vezes falta serviço, vai naquele órgão, não é naquele correto, ele não tem o entendimento de como é o requerimento que ele precisa fazer. Enfim, a gente consegue, né, trazer toda essa facilidade para ele e ganhando aí muitos dias na questão da liberação, né? Gurias, para finalizar, então, o nosso bate-papo aí, queria, né, deixar esse espaço para ver se vocês têm alguma dica, né? Além de todas as dicas, eu acho que a gente já teve aí, que foi muito legal, foi muito importante. Mas se vocês dariam mais alguma dica para o pessoal que quer iniciar ou que, né, está pensando aí em iniciar um financiamento, né? Eu diria que eu acho que procurar os profissionais capacitados faz toda a diferença. Não pular etapas, começar com o planejamento, ver a sua capacidade de financiamento. Então, eu acho que isso é fundamental, né, para que isso seja realmente a realização de um sonho, tá? Eu acho que é isso, né?
Sem dores de cabeça, né? Procurar sem um dor de profissional cabeça, para não procurar um bom profissional. E eu o vejo menos possível, digamos assim, verdade, né? verdade. E empresas, hoje eu vejo assim, completas, que possam né, oferecer, né? Que nem vocês como loja, a gente sabe que você, a questão de execução de obra, né? Vocês têm desde o início do bruto até o acabamento, né? Então, tu consegue centralizar tudo numa única empresa, né? Enfim, que pode te fornecer. E assim é conosco também, o financiamento, né? A gente consegue fazer o atendimento lá inicial até o final da obra, né? E isso acho que traz facilidade para o cliente, né? Traz transparência também, porque tu consegue, né, trazer todas as informações, as pessoas, essa relação, esse diálogo pode ser transparente, né? E não, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e às vezes as pessoas também se sentem perdidas, às vezes acabam tendo custos desnecessários, sendo que eles podem, né, contar com empresas como nós, né, como a de vocês também, né, que são empresas que hoje buscam ofertar, então, né, de forma completa um serviço de excelência. E eu ia até comentar, assim, como nós, como Mais On, a gente fala muito que hoje a tecnologia ela veio para auxiliar, mas de certa forma, às vezes ela também atrapalha um pouquinho porque nos tira esse contato da realização do sonho do cliente muitas vezes, né? Então a gente sabe que a correria do dia a dia é grande, mas a gente tem disponibilidade de horário, de atendimento pós-horário, para que o cliente possa, de fato, quando for começar o seu sonho, vir até a loja, se sentir confiante com a empresa que está fazendo a compra do material. A gente diz que, claro, o atendimento, o preço, tudo é importante, mas não é só isso, é todo um restante, né? Hoje a gente está aqui justamente para poder tirar a dúvida dos nossos clientes que a gente sente lá na ponta, com profissionais especializados, onde a gente pode, de fato, acompanhar o nosso cliente. Assim como vocês auxiliar a parte que é do financiamento, nós na parte do material de construção e toda essa parte, digamos assim, de obra, né? Por mais que a gente atenda com o material, a gente tem um conhecimento muito grande, a gente pode auxiliar muito. Então, assim, o quanto é importante, às vezes, o cliente tirar aquele tempinho lá, nos conhecer, deixar a gente fazer parte desse sonho, que é o que a gente sempre fala que a gente quer, né? A gente brinca muito, né, na questão da tecnologia, que vem para facilitar, mas às vezes, né, é tanto atendimento via WhatsApp, a gente presta sempre esse atendimento, mas a gente gosta tanto quando o cliente vem na obra, vem na loja, vem de fato ver os nossos produtos, né, vem de fato conhecer a loja, esse atendimento mais próximo é algo e que a gente possa busca, ir acompanhando nessas etapas também, né? Que o começo, essencial. O orçamento, o início, o cadastro, tudo. Vamos combinar quem é o pedreiro, vamos acompanhar esse profissional também para dar o suporte para ele, para que ele também se sinta bem atendido pela obra. A transparência de nós estar mandando para o cliente o que foi realmente de material para a obra, a gente está sempre à disposição, mas poder ir visitar essa obra, ver como é que está o andamento, ir lá no pedreiro, ver o que mais está precisando. Então, assim, essas etapas são muito legais. Às vezes a tecnologia nos tira um pouquinho isso, porque o cliente vai lá, começa a pesquisar aqui e ali, compra um pouco aqui, um pouco ali. A gente sabe que também faz parte, mas a gente quer estar participando desse sonho e poder cada vez mais trazer conhecimento e auxílio e facilidade para os clientes, né? A gente também faz muito atendimento virtual. A gente vende muito para fora de Teutônia também. Nessas situações, às vezes a gente diz que a gente vê o cliente no início, no meio e no fim da obra. Mas a gente vai estar visitando a obra, a gente vai estar acompanhando. Então, tem as suas facilidades, mas essa proximidade também gera uma confiança para quem está construindo e um auxílio, né, no dia a dia. E eu acho que é isso que tanto nós quanto vocês queremos estar aí disponibilizando e participando com o nosso cliente, né? É um sonho que eu acredito que não tenha um brasileiro que não tenha, né, esse sonho de realizar, seja de uma casa, seja de um apartamento, seja de uma chácara. Todo mundo quer ter o seu cantinho aí para viver os seus momentos, né, do dia a dia, né, gurias? Com certeza. E eu acho que, para finalizar, né, como disse a Aline, né, foi um bate-papo muito legal. A gente agradece de coração, em nome de toda a equipe Mais On, por vocês terem aceito o nosso convite para o primeiro podcast, então, Mais On. Tenho certeza que teremos muitos aí pela frente, né, trazendo muito mais conteúdo também. Não sei se vocês têm alguma coisa ainda que gostariam de complementar, gurias. Nós, primeiramente, que agradecemos pela oportunidade de sermos as primeiras convidadas, né, desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível, tá? E que vai ajudar muito, né, os nossos clientes aí, tanto de vocês como nossos, para que entendam, né, e como o mesmo nome diz do podcast, descomplique a questão do financiamento, né? Então, parabéns pelo projeto, obrigada pela oportunidade
nos convidarmos para estar aqui. Foi uma honra para nós também esse dia. Então tá, obrigada a todas. Peço também, nos sigam nas nossas redes sociais, nós vamos estar aqui marcando as gurias também, sigam elas para poderem ter esse acompanhamento. Eu sei que elas também são bem ativas nas redes sociais com bastante dicas, né? Deveríamos ser mais, tá? Confesso, a gente se esforça. É isso aí, aos pouquinhos a gente vai, né? É como a gente falou, o próprio podcast aqui, ele já tá no nosso planejamento há muito tempo, agora está saindo do papel. Devagarinho a gente vai lá, né? isso Assim aí. como o planejamento da casa e do sonho também. É, Devagarinho. importante é a gente ir realizando, né? Isso mesmo. Então, até o próximo podcast mais um.